Os hidrocarbonetos de cadeia fechada ou cíclica são normalmente divididos em 3 categorias: os cicloalcanos, os cicloalcenos e os mais importantes, que são os aromáticos. Entre os cicloalcanos, nós vamos ter com essa palavra alcanos somente ligações simples, cadeias fechadas mais saturadas. Por exemplo, essa cadeia aqui que tem 3 carbonos, formando um triângulo, um ciclo. Reparem, esse carbono aqui de cima, ele já tem 2 ligações simples. Então, ele precisa de mais 2, que seriam 2 hidrogênios, para completar as 4 ligações. Esse aqui também, né? 2 ligações chegando nele. Então, nesse caso, ele precisa de mais 2 hidrogênios para ficar com 4. E esse outro aqui é a mesma coisa, já tem 2 ligações, faltam-lhe mais 2 para 4. Que nome tem esse bichinho? Ciclo, porque é um anel. Prop, porque são 3 carbonos. E a terminação de ligações simples, propano. Ciclo propano. Se eu fizesse um quadradinho, seria o ciclo butano. Ciclo pentano, se tivesse 5 carbonos e tal. Muitas vezes, né, para não ter que botar todos esses hidrogênios e carbonos, os caras simplificam e fazem simplesmente um triângulo. Se aparecer um triângulo na tua prova, esse cara é o ciclo propano. Já os cicloalcenos, esses, como dizem lá nos alcenos, ele tem uma ligação dupla entre 2 carbonos. Vou fazer com 4 agora. 1, 2, 3, 4. Se vocês olharem direitinho, esses 4 carbonos só têm ligações simples, então eles pertenceriam à categoria dos cicloalcanos. Não, a gente bota uma ligação dupla. Aonde, professor? Em qualquer lugar, entre 2 carbonos, mas o resto é tudo ligação simples. Contem comigo, esse cara aqui, ó, o que ele tem? A ligação dupla e uma simples. Então ele já tem 3 ligações. Ele só precisa de mais um hidrogênio. O de baixo a mesma coisa. 1, 2, 3, só precisa de mais uma ligação, um hidrogênio. Agora, esses 2 aqui, ó, eles têm ligações simples. Esse aqui tem 2 e esse aqui também tem 2. Então, cada um deles precisa de mais 2 hidrogênios. O de cima nós chamamos de ciclo prop, porque são 3 carbonos, e ano, porque o cara é um alcano. Aliás, um ciclo alcano, só ligações simples. Já esse aqui de baixo também é um ciclo. Só que ele tem 4 carbonos, aí a gente diz but. E qual é a terminação? Eno, por causa da liga dupla. Então o nome dele é ciclobuteno. Somente para efeito de provas e tal, eles não têm grandes aplicações no cotidiano. Muito mais do que ele são esses caras aqui de baixo, os hidrocarbonetos aromáticos. A
aqueles que têm o famoso anel benzênico. Só que reparem agora, o primeiro deles tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, como todos os anéis benzênicos têm. E as ligações duplas e simples alternadas. Repare que cada carbono do anel já tem, então, 3 ligações, não é? Uma dupla e uma simples. Então, ele só pode ter mais um hidrogênio. E assim todos eles. Isso aqui seria a fórmula molecular da criatura. Tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Vocês entendem por que eles são preferencialmente escritos dessa maneira aqui? Porque realmente haja paciência para desenhar todos esses carbonos e hidrogênios. Então a gente desenha simplesmente o hexágono e põe as ligações. Ou então a tal de ressonância, aquela, né, que é o espalhamento dos elétrons pelo anel. Essa criatura tem esse anel que é chamado de um anel aromático ou um anel benzênico. Sabe por quê? Porque o nome dele não tem nenhuma justificativa. Vem lá dos tempos históricos. É chamado de benzeno. Uma criatura altamente cancerígena. Temos que tomar muito cuidado com o tal de benzeno, esse aí. Mas ele não é o único hidrocarboneto aromático. Olha o que eu botei aqui. E olha depois do lado uma criatura super famosa. Vou apagar aqui em cima para a gente ter espaço para botar o nome desses dois camaradas. Esse primeiro aqui pode ser chamado de, lembra o que é isso aqui? Metil. E o que mais? Metilbenzeno, que é o cara de baixo. Mas o pessoal prefere muito mais do que metilbenzeno chamá-lo de tolueno. Tadinho de vocês, né? A nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos não é tão lógica como a dos demais hidrocarbonetos. Ciclo, só ligações simples, 4, 3 hidrogênios, ciclo propano. Ciclo buteno, 4 carbonos num ciclo e uma ligação dupla. Aqui é benzeno, tolueno. Metilbenzeno ainda te dá uma colher de chá, né? Se tu lembrar do benzeno e uma metila, tá? Esse metilbenzeno, também chamado de tolueno, é usado para fabricar esse camarada aqui, que não é mais um hidrocarboneto. Por quê? Porque agora ele tem, ó, o grupinho NO2, e os hidrocarbonetos só tem carbonos e hidrogênios. Mas é uma criatura de uma importância extraordinária. Além das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, esse cara foi o mais usado explosivo, tá? Para bombardear cidades e etc. E o que ele é? Esse grupinho aqui a gente chama de nitro. Nitro. Quantos tem? 3. Ligados ao quê? A esse camarada aqui, que é o tolueno. Então, essa criatura altamente explosiva é o TNT. Tradução: trinitrotolueno. Um explosivo, né, espetacularmente usado.
Isso encerra a primeira das funções, os hidrocarbonetos.